Olá a todos, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso treinamento CEMIG Atende. Nesse vídeo aqui nós vamos continuar aprendendo sobre os formulários, né? O formulário é muito importante, né? Muito importante você saber preencher o formulário corretamente, né? O cliente, quando ele chegar com o formulário, se ele não tiver preenchido, você precisa pedir o cliente para preencher o formulário, né? Se ele não preencheu, você precisa orientá-lo a preencher e na maioria das vezes ele vai te perguntar como é que preenche, né? Você precisa estar atento a todos os itens, né, do formulário, porque o cliente ele não vai saber, né? Na maioria das vezes o cliente não vai saber como é que preenche, né? A maioria da maioria aqui dos itens ele não vai saber como é que preenche, né? E se por acaso ele chegar a preencher, você precisa, antes de enviar, né, de fazer o pedido, conferir todos os itens, né? E se não está faltando nenhum item aqui sem ser preenchido, né? Por quê? Se tiver algum item sem preencher ou alguma coisa errada, né? E você fizer o pedido, né? O seu trabalho vai ficar perdido, né? Porque a CEMIG vai recusar, vai reprovar, né? E vai mandar fazer um novo pedido. Então é muito importante você conhecer aqui o formulário, né? Todos os formulários, né? Esse formulário aqui é o formulário de solicitação de atendimento rural, ligação nova. Bom, para que, né, que isso, quando você deve utilizar esse formulário, para que ele serve, né? Rural, a gente tem aí extensão de rede ou ligação direta, né? Quando for extensão de rede, você vai preencher o formulário, né, seguindo alguns passos. Quando for ligação direto, né, você vai preencher o formulário. Na verdade, aí já não vai ser extensão de rede, né, e nem ligação. Você não pode nunca fazer um pedido rural de ligação direto, né? O cliente falar que quer o pedido que quer ligação rural, você precisa entender o seguinte, né? O cliente, você precisa primeiro questionar do cliente se na terra, né, lá na sua propriedade, se tem transformador. Então você vai perguntar para o cliente, lá na sua propriedade tem transformador próximo? E ele vai dizer que sim ou que não. Bom, se ele disser que sim, o próximo passo é perguntar a ele, né, quantos metros, né, fica o transformador até onde você vai instalar o seu padrão, né? É muito importante você perguntar isso. Por quê? Se o padrão estiver for assentado até 30 metros, né, a distância for até 30 metros de onde está o transformador, então você vai ter que fazer um pedido de análise de rede, né? Lá no sistema do CEMIG Atende, né? Você vai ter que ir lá na opção, né, análise para uma ligação nova rural. Então a CEMIG tem que ir lá e analisar para ver, né, ver o transformador, ver a distância, né, verificar a rede. Então é um pedido de análise de rede. Isso se o transformador tiver até 30 metros. Não pode estar a uma distância maior do que 30 metros de onde o cliente vai instalar o seu padrão ou uma distância entre 30 metros da sua propriedade. Bom, e se ele disser que está a mais de 30 metros, né, ele pode falar que se tem um transformador a mais ou menos 200 metros da onde eu vou instalar o padrão. Aí é extensão de rede. Aí você vai lá no sistema e vai fazer um pedido de extensão de rede, né? Então você precisa seguir aí esses passos na hora de verificar aqui, né, o formulário, né? Então aqui embaixo aqui, né, a gente tem a opção aqui onde a gente vai. Aqui a gente tem no item 3, né, dados da propriedade a ser atendida, né? A última opção aqui, ó, às vezes passa despercebida por muita gente, por quê? Porque está aqui, né, praticamente escondido aqui em uma única linha. Aqui, ó, a última opção aqui do item 3, a gente tem aqui, ó, o padrão a ser ligado está a uma distância menor que 30 metros do transformador da CEMIG. Isso aqui é muito importante. Na maioria das vezes aí, o cliente vai deixar isso aqui, né, sem preencher, sem marcar. Então é muito importante que você fique atento. Esse aqui é um dos itens, né? É um dos pontos mais importantes que na maioria das vezes o cliente esquece, né, e passa despercebido. Então você já pode verificar isso aqui quando você pegar o formulário, né, se ele marcou, né? Outro detalhe aqui bastante importante é que se ele marcar que não, aqui não tem local para você colocar quantos metros, né? Se você marcar que não e fazer o pedido, a CEMIG vai vir
vai vir a resposta da CEMIG perguntando quantos, não está a mais de 30 metros, né? Mas a quantos metros, né? E vocês vão perceber que aqui no formulário não tem lugar para vocês colocar quantos metros, né? Então existe aqui um detalhe muito importante, que ao marcar aqui não, né? Que o padrão vai ficar uma distância maior do que 30 metros, né? Quando você marcar aqui não. Aqui na frente, aqui, ó, você pode colocar, por exemplo, né? 200 metros. Então você vai colocar aqui, ó, 201 m de metros aqui na frente, né? Para identificar. Então aqui a CEMIG vai identificar aqui mesmo, não, a quantidade de metros, né? A distância. Então é muito importante você colocar aqui, ó, a quantidade quando for mais de 30 metros, né? Então você vai colocar aqui a quantidade aqui na frente, ó, 200 metros, 300, 400 metros, né? E não precisa ser a distância exata, pode ser uma distância aí mais ou menos, né? Isso aí vale para a CEMIG. Então é muito importante você ficar atento a isso aqui e toda vez que for, né, acima de 30 metros é extensão de rede. Então você pode já ficar aí sabendo que vai ser extensão de rede. Bom, dito aí essas informações iniciais, né, vamos começar aqui então. Nós temos aqui no início aqui umas orientações para preenchimento do formulário, né? O formulário deverá ser preenchido e assinado em nome do proprietário rural ou do representante legal. Então, deve ser preenchido e assinado, né, pela pessoa que está pedindo o serviço ou do seu representante legal. No caso de representante legal, tem que ter uma procuração, né, algum documento que comprove, né, essa representação, né? A assinatura é obrigatória apenas para solicitações realizadas presencialmente. Então, a pessoa que for chegar até você aí, né, no CEMIG Atende, né, no seu ponto de atendimento, deve ser preenchido, né? Ou nas agências aí. Se o cliente estiver fazendo o pedido ele mesmo pela internet, então não é obrigatório assinar, né? Bom, deverá ser apresentado no ato da solicitação documentos, né? Então, os documentos aí, ó, RG aí oficial, ou foto, né, e CPF. Então, precisa aí da identidade e do CPF aí originais para você anexar, escanear e anexar junto, né? Nós temos aqui outras informações, né? Obrigado aqui a anexar o formulário um documento que comprove a propriedade ou posse do local. Ou seja, o cliente ele vai ter que ter aí algum documento, né, da propriedade, um documento de compra e venda, né, uma escritura ou algum outro documento aí emitido por um órgão público, né, como a prefeitura, né, que é a certidão de lançamento, né? Solicitamos aqui, ó, sempre informar as coordenadas do local a ser atendido. Em nossa região, na maioria das vezes a pessoa não vai ter essas coordenadas, né? Então, o que vai ajudar isso aqui será o número da instalação do vizinho mais próximo. Isso aqui vai ajudar a CEMIG, né? Vai servir como coordenadas aí para a CEMIG. Então é muito importante você ficar atento também a esse ponto aí, né? Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre isso, né? E algumas outras informações aqui. O padrão deve ser instalado dentro da propriedade, né? Então o padrão ele sempre deve ser instalado dentro da propriedade, né? Não fora, né? Às vezes aí a pessoa tem lá, o cliente tem lá a sua propriedade, ele instala o padrão ou na estrada ou em uma terra lá que não faz parte da sua propriedade. Isso aí vai dar problema, a CEMIG não liga, né? Então é muito importante esse ponto aí também, né? Ó, o item 1, nós temos os dados, né, de propriedade rural, ou dados do proprietário rural. Então aqui nós vamos colocar o nome completo, né, do cliente. Filiação pode ser aqui o nome da mãe ou o nome do pai. Vocês percebem aí que nós temos um asterisco aqui em vermelho, né, nas opções. Essas opções são de preenchimentos obrigatórios, né? RG, né, nós vamos pôr aqui o número, CPF vai pôr aqui, data de nascimento, telefones, informar pelo menos um, né? Então, geralmente vai ser o celular, então põe o número do celular aqui, né? Ou então, se tiver fixo, pode pôr aqui também. E-mail, né? Se o cliente tiver e-mail, você pode colocar aqui o e-mail, o apelido, se a pessoa aí, né, tiver apelido, né? Nas regiões rurais, aí todo mundo conhece o pessoal em mais, né, por apelido, então se a pessoa tiver um apelido, você coloca aqui, isso aqui vai facilitar na hora que a CEMIG chegar no local procurando o cliente, né?
e talvez a pessoa, os vizinhos próximos, né, ou quem estiver no local lá não sabe o nome da pessoa completo, o nome da pessoa aí, né, e vai conhecer a pessoa por apelido, né, então é muito importante, né. Possui NIS, ou seja, cadastro de tarifa social. Se possuir, você vai marcar sim e colocar aqui o número do NIS aqui na frente, né. Possui laudo médico de equipamentos elétricos. Em nossa região, isso aqui será, na maioria das vezes, vai ser não. Então você vai marcar aqui, ó, não. No item 2 aqui, ó, e-mail ou endereço para correspondência de entrega. Nós temos aqui as datas 1, 6, 11, 17, 22 e 27. Temos, né, essas opções aqui disponíveis, né? Então você vai poder falar com o cliente que tem essas opções aqui para ele escolher, né? E a próxima opção aqui do item 2, deseja receber a fatura no e-mail informado neste formulário? Se o cliente, né, quiser receber por e-mail a sua fatura e marcar, se vai marcar, tiver marcado aqui sim, não precisa marcar essas opções, não precisa colocar aqui os dados aqui de um endereço aqui embaixo, ó, porque esse endereço aqui dá para receber a correspondência. Então, caso não deseje receber fatura por e-mail, é obrigatório preencher essas opções aqui, né? O endereço, a rua, o bairro, número, CEP, estado e município. No item 3 aqui, dados da propriedade a ser atendida, né? Olha, isso aqui é muito importante, né? Coordenadas local a ser atendido. Em nossa região, na maioria das vezes aí, o cliente não vai saber colocar isso aqui, né? As coordenadas. Então, é muito importante aqui, ó, você vem nas notas aqui, ó, em caso de dúvidas, né, de como obter coordenada, consultar o passo a passo dado, né? E o item 2 aqui, as notas, na verdade, nota 2, caso não consiga obter as coordenadas, favor informar o número da instalação de propriedade rural elétrica mais próxima, né? Então, isso aqui é obrigatório, né? Você colocar o número da instalação mais próxima do vizinho, você colocar aqui. Distrito, comunidade ou região. Essa opção aqui, você vai colocar a região, né? Nós sabemos aí que as regiões rurais têm as suas regiões, né? Na nossa região aí, a gente tem Fazenda Santo Antônio, né? A gente tem aí Pouso Alto, a gente tem aí Funil, a gente tem Mata Égua, a gente tem várias comunidades, várias regiões, né? Candeias. Então, aqui que você vai colocar isso, né? Qual que é a região, né? Qual que é a comunidade, você vai pôr aqui, né? E embaixo aqui o município, né? Ou seja, a cidade, né? No nosso caso aqui é Claro dos Poções, né? Classificação da unidade consumidora, mais embaixo aqui você vai marcar o que que é, né? Lá vai ser o que? Vai ser uma casa rural, né? Você vai marcar casa, vai ser um poço artesiano, você marca aqui, vai ser irrigação. Tem as opções aqui, ó. Igreja, né? Então aqui no mais abaixo aqui a gente já tem o que eu falei no início. E o padrão a ser ligado está a uma distância menor que 30 metros do transformador do vizinho. Então já falei aí, né? Você vai marcar sim ou não. Item 4, classificação do atendimento. Isso aqui também é muito importante, precisa ser marcado, né? Às vezes você vai esquecer de marcar aqui esse item 4, ó. Primeiro ponto em propriedade rural. Isso aqui, se a região não tiver rede elétrica, né? Então, isso aqui a gente quase não marca porque praticamente todas as regiões aí já tem rede elétrica, né? Ou a segunda opção aqui, o novo ponto em propriedade rural já eletrificada. Se for um novo ponto, a pessoa já tem um ponto ou tem um vizinho lá e ele quer pôr um novo ponto, né? Ele vai marcar essa opção aqui. Terceira opção aqui, ó, desmembramento de propriedade rural. Isso aqui, quando a pessoa ele tem uma terra, né, grande, ele divide essa terra em partes e ele vende, né, essas partes de terra, aí é um desmembramento de propriedade rural. Então, você vai marcar essa opção aqui. No nosso caso, aqui na nossa região, praticamente as propriedades rurais são desmembradas, né? Então, na maioria das vezes, você vai marcar aqui no item 4 essa terceira opção, o desmembramento de propriedade rural, né? A quarta opção aqui, novo ponto em área já eletrificada, desmembrada de propriedade rural. Se for uma área desmembrada, né, lá já tiver, na propriedade já tiver algum ponto, né, alguma instalação elétrica, a pessoa quiser colocar mais um ponto, né, em outro local da propriedade, vai ser essa opção aqui, né?
E tem a última opção aqui, ó, parcelamento de solo rural para fins urbanos. O que que é isso aqui, né? Isso aqui são as chacras, né, os loteamentos, né, que são feitos ali aqui, próximos da cidade, né? Você tem lá aquelas chacras e essas chacras aí próximas da cidade não vai cair como rural, né? Vai ser solo rural, mas é para fins urbanos. Então, quando for as chacras, né, é muito importante marcar essa opção aqui. E todas as vezes que for, né, essa opção aqui de chakras, você precisa aí, né, ter em mente que a CEMIG vai pedir do cliente uma declaração, né, desse parcelamento aqui de solo rural para fins urbanos, uma declaração assinada pelo prefeito da cidade, né? E tem aqui a última opção aqui, ó, o outro tipo de atendimento. Então você vai especificar se for, né, outro tipo de atendimento. O item 5 aqui, a relação das cargas instaladas. Isso aqui também é muito importante, né? E obrigatório. Não pode esquecer de colocar isso aqui, ó, disjuntor solicitado. Se a ligação, né, for 110, nós teremos aí o disjuntor de 40 amperes, né? Então você vai marcar aqui 40 e já tem o A aqui na frente de amperes. Então você vai tem que marcar aqui 40 e 110 é monopolar, então você vai marcar aqui um X aqui, ó, na opção aqui monopolar. Se for bipolar, a ligação 220, né, bipolar, bifásico, nós vamos ter aí o disjuntor de 40, de 60, de 63, né? Então todos esses três aí vai servir. Então você tem que questionar do cliente qual que é que vai instalar, né? Se você tiver em dúvida, e o cliente também, o cliente pode consultar o eletricista que vai ficar responsável por instalar o padrão na propriedade, né? Nós temos também aí a tipo de ligação tripolar ou trifásico, né? Nós temos aqui a opção também, aqui você poderá marcar, né? Aqui embaixo aqui, a gente tem na tabela a descrição do equipamento, né? Dos equipamentos que a pessoa vai utilizar, né? Então é muito importante ele marcar a quantidade, né? Ele vai marcar a quantidade somente os itens, né, que ele vai utilizar na sua propriedade, né? O que ele não for utilizar não precisa marcar nada, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem aqui, ó, chuveiro, né? Então vai marcar a quantidade, 1 ou 2 ou 3, marca aqui. Computador, impressora, exaustor, fogão elétrico, nós temos tudo aqui, ó, geladeira simples, né? Geladeira duplex, liquidificador, televisão, né? E nós temos as lâmpadas, né? Lâmpada aí de 15 watts, de 40, de 5. Então é muito importante marcar tudo isso aqui. E aqui na próxima tabela aqui vai perguntar se ele vai utilizar motor, né? Vai utilizar aí bomba de água, triturador de capim, refrigerador de leite ou outro motor qualquer. Então é muito importante também marcar essa opção aqui, ó. Se ele vai utilizar motor, marca sim. Embaixo tem que especificar qual que é esse motor, né? Aqui número de fases vai ser uma fase, duas fases, né? Você pergunta ele quantas fases, coloca aqui. Tensão, se vai ser 127 ou 220, marca também. A potência individual, a gente vai marcar em CV, ou seja, kVA, né? E quantos kVA o motor tem, né? 1, 2, 3 ou 4, né? E aqui a quantidade, né? A potência total, se você não souber calcular, não precisa marcar, né? Mas os outros itens aqui tem que marcar todos, né? E aqui está perguntando, ó, haverá partida simultânea dos motores, né? Sim ou não, né? Se houver aí, for ligar dois motores ao mesmo tempo, marca sim e descreva quais aqui na frente, né? O item 6 aqui, o padrão de entrada, ramal de conexão e kit de instalação interna, né? Isso aqui o cliente sempre vai marcar não tem interesse nenhum nos itens oferecidos, né? É o que você precisa saber, é só isso aqui, marca não. Critérios do benefício, isso aqui, esse benefício aqui não é válido mais. O item 7, observações, que é muito importante você colocar as observações aqui. Que tipo, né, de observações? É aqui que você vai colocar se vai ser uma extensão, se vai ser uma análise de rede, né, o que vai ser, né? É duas coisas, ou é extensão de rede ou é análise de rede. Aí um exemplo aqui, ó, você pode colocar aqui no item 7, né? Trata-se de uma extensão de rede rural padrão padrão com disjuntor de 60 amperes bipolar. Pode escrever desse jeitinho aí, vai ficar bom, né? Aí
os finalmente aqui, ó, por ser verdade, firme o presente para todos os fins de direito, então vai colocar aqui, vai datar, pôr a data, o local, né, a cidade, a data aqui, e aqui nessa última opção, aqui nessa última linha, o cliente irá assinar, né? Então, esse aqui é isso aqui, né? É dessa forma que você deve preencher o formulário. E para finalizar aqui, duas coisas muito importantes que eu quero falar de novo, né, que você não pode esquecer, né? Bom, a primeira coisa aqui é a distância do padrão, né? É menor do que 30 metros ou é maior? Tem que marcar e, no caso de ser não, você coloca aqui na frente a quantidade, né? Um pouco mais embaixo aqui, aqui ó, no item 3, né? Os dados da propriedade a ser atendida, não esqueça de colocar o número da instalação do vizinho mais próximo, né? Que com isso aí vai servir de coordenadas para a CEMIG, né? Bom, então sobre esse formulário aqui de ligação nova rural, é isso, né? Então, reforçando aí, esse formulário serve para extensão de rede rural, no caso aí da residência, né? Ficar a mais de 30 metros de um transformador, serve então aí para extensão de rede, né? E serve para análise de rede, né? Quando tiver um formulário, quando tiver um transformador, uma distância até 30 metros ou menor de 30 metros, né? Da residência ou de onde vai instalar o padrão, né? Então, no caso, vai ser um pedido de análise para a CEMIG lá e analisar, né? Para ver se está tudo ok, para em seguida fazer o pedido direto de ligação, né?